O SCP desse vídeo se parece bastante com o outro SCP, o 1048, que eu já fiz vídeo dele aqui no canal, e que eu digo até hoje que ele é um dos meus preferidos. Pra quem quiser ver, eu vou deixar no card acima. O 1145, que é o SCP desse vídeo, é um pouco diferente. Ele é um urso de pelúcia com mais ou menos 30 centímetros de altura, que foi resgatado em nada mais, nada menos que em Nagasaki, no Japão. Logo depois recebeu a classificação de Euclídeo pela Fundação. Depois de alguns testes, os pesquisadores viram que o tecido do urso de pelúcia, na verdade, era a pele que foi retirada de algum urso de verdade. As costuras dele são feitas de uma linha pesada, com ela sendo feita de algum tecido fibroso desconhecido. Até hoje, ninguém tentou violar a pele do SCP para ver o que tem dentro dele, porque os procedimentos de contenção dele não deixam que absolutamente ninguém toque nele. Ele não tem olhos ou boca. Só um focinho, fora isso, nada mais. Também é bem estranho o seu peso, de quase 10 quilos, o que é bem mais pesado em comparação com ursos de pelúcia parecidos com o seu tamanho. O porquê disso, ninguém sabe. O motivo dele ser tão misterioso e quase nenhum teste ser feito nele, por nem se atreverem a tocar no urso, é simplesmente por ele emitir radiação em doses altíssimas. Quando ele está no seu estado inativo, ele emite uma radiação consistente a um decaimento em cadeia de 239 decaimento alfa e 241 em decaimento beta. A quantidade mais baixa de radiação emitida por ele é de 2,7 pbq, mas ela pode aumentar a cada segundo em doses altíssimas se ele não estiver sendo iluminado. A presença de água no recipiente que o SCP estiver sendo contido é suficiente para absorver qualquer radiação emitida por ele. Por causa dos efeitos da radiação Cherenkov, a água também tem um efeito colateral que fornece iluminação suficiente para conseguir evitar que o urso acabe se descontrolando e emitindo uma radiação fora do normal. Se ele for deixado sem iluminação por mais que 3 segundos, ele vai entrar no seu estado ativo. Nesse estado, ele vai começar a emitir radiação gama. Então, logo em seguida ele vai correr na direção de um ser humano mais próximo. Também não se sabe por que ele faz isso, mas testes mostraram que a criatura consegue se mover numa velocidade de 45 metros por segundo. Nesse estado, o SCP pode ultrapassar qualquer coisa, deixando as superfícies que ele passou muito brilhantes por causa da radiação. Imediatamente depois de chegar a 1 metro do seu alvo, o 1145 vai começar a entrar naquela fase de aumentar suas emissões de radiação a cada 30 segundos. Essas emissões vão continuar aumentando e aumentando cada vez mais, e ele só vai parar se o alvo do SCP acabar segurando ele. As emissões vão voltar ao seu nível base de acordo com o tempo que a vítima continua segurando o contato físico com o urso. Obviamente, pelos níveis de radiação que ela foi exposta, o SCP vai acabar voltando para o seu estado inativo. Mas se o alvo morrer e o SCP não estiver sendo iluminado ainda, ele vai continuar no seu estado ativo, repetindo o ciclo de vítimas. Depois de alguns testes fracassados, o incidente 1145-4 aconteceu, com o propósito de descobrir o porquê o urso era tão pesado. O que teria no seu interior? Eles queriam descobrir. Um prisioneiro entrou na câmara de contenção do urso com apenas uma pinça cirúrgica, com o objetivo de conseguir uma amostra de dentro do SCP. Quando entrou na cela, os seus superiores mandaram ele separar a costura do urso, utilizando as pinças, além de descrever o que tinha no interior da criatura. O prisioneiro logo disse que o SCP aparentemente estava preenchido por uma substância metálica desconhecida, muito parecida com o prata. Logo depois, ele reclamou que estava sentindo um gosto metálico na sua boca. Poucos segundos depois, ele vomitou sangue e largou o 1145. O prisioneiro continua vomitando sangue por mais de 3 minutos e depois perdeu a consciência. Um oficial de segurança recebeu ordens de entrar na cela e grudar o SCP junto ao prisioneiro usando fita adesiva. Enquanto isso acontecia, o Classe D voltou à consciência e ficou extremamente agressivo. No meio desse caos, a luz da câmara de contenção foi desativada e um único disparo vindo do revólver do oficial de segurança pôde ser ouvido. O fim do teste não poderia ser outro. O Classe D foi morto e logo em seguida o oficial de segurança se tornou o novo alvo do SCP, que se moveu até o pé do funcionário. Depois que o teste acabou, os procedimentos de contenção foram mudados porque levaram à morte desnecessária de funcionários. Por fim, o oficial de segurança foi reclassificado como um Classe D.
O último teste, chamado 1145-7, foi feito para medir o quão boa era a capacidade dele de detectar alvos e persegui-los quando estivesse no seu estado ativo. Depois que as luzes da cela foram completamente desligadas, o urso logo começou a emitir radiação gama. Logo em seguida, ele percorreu todo o caminho até o Classe D, que estava a quilômetros de distância dentro de uma cela. Depois de 20 minutos que o SCP estava correndo, detectores de radiação registraram que as emissões de radiação estavam 440. Quando a criatura chegou até o alvo, em 36 minutos e 27 segundos depois da desativação das luzes, a radiação estava em 639, com o Classe D morrendo dentro de 4 horas segurando o SCP em seus braços por causa dos níveis de radiação no seu corpo. A cela usada e todo o caminho que o SCP percorreu custou 26 meses de limpeza para remover todos os vestígios radiológicos. Desde então, todos os testes futuros foram cancelados por ordem do Conselho O5. Os procedimentos de contenção do SCP é o seguinte: ele deve ser contido em um recipiente especial com espessura de 15 centímetros. Esse recipiente deve ser posto na câmara de contenção. Qualquer um que entre na zona de 5 metros da câmara deve ser monitorado. O recipiente de vidro precisa estar cheio de água em todos os momentos, com a troca da água sendo feito a cada 6 meses. Agora sobre os testes. O uso de Classe D precisa ser aprovado pelo O5-6 para minimizarem os riscos das pesquisas. É totalmente proibido que pesquisadores entram na câmara de contenção dele sem um traje especial. Se por acaso aconteça um erro e alguém seja exposto, as pessoas precisam receber um tratamento de descontaminação e serem levados para outro lugar. Exatamente 8 lâmpadas de xeno também precisam estar dentro da cela, com essas mesmas lâmpadas precisando ser trocadas a cada ano, para que em nenhum momento o SCP deixe de ser iluminado. Atenção! Depois do incidente 1145-4, nenhum funcionário acima da Classe D tem autorização de entrar na zona de 15 metros do objeto. Testes com a criatura serão autorizados somente por funcionários de nível 4 ou superior e feitos por funcionários de nível 3 ou superior. Todos os testes envolvendo o SCP-1145 foram cancelados por ordem do O5-6. Mantenham distância dele. Repito, mantenham distância.